Bem-vindo ao canal Operações Estruturadas na Prática. Sou Marcelo Rodrigues, investidor há mais de 15 anos no mercado de opções. Perfil Combo Tesouro Direto e usa como garantia em operações com opções. A meta é de 1 a 3% de rentabilidade sobre a margem usada, né? Essa média de 1 a 3% é anual, né? Que tem sido alcançada aí ao longo dos anos. Esse ano está meio complicado, mas ainda tem muito tempo pela frente ainda. Mas faz parte do mercado, né? A gente tem que lidar com o mercado, como o mercado se mostra para a gente, né? Antes disso aí, pessoal, a gente vai falar hoje de volatilidade, que não tem jeito, viu? A volatilidade aí tem sido o principal componente aí dos trades que tem acontecido no nosso método operacional, né? Então, ela é muito importante, pessoal. Então, a gente vai falar dela e mostrar algumas características, algumas coisas que tem que ser respeitadas, né? E o que tem que ser feito na hora que você vê o negócio arrebentar. Você não pode ficar esperando a corda vir e enforcar você. Você tem que pular de galho, né? E partir para a próxima. Sempre operar travado, né? Nunca descoberto. E saber operar aquelas operações, estruturas auxiliares que dão uma graninha para a gente, né? Para a gente melhorar as outras, né? Começar a ganhar as outras. Fazer de 0,20 centavos, fazer R$1. Porque é assim, o mercado, às vezes você faz uma operação que você não pagou nada, né? E daí você vai noutra operação e compra Delta 1 com 20 centavos, compra até Delta 2 com 20 centavos. Isso daí faz muita diferença no final. Então, pessoal, antes disso aí da gente falar, deixe seu like no canal, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva aí no canal, se inscreva no grupo Telegram, apoie o canal aí, no nível Expert. A gente tem um grupo de estudos lá que tem para leigos, né? Para aquela pessoa que quer aprender mercado de opções, mas não tem tanto tempo, e tem aquela mais avançada, né? Quem assina o nível Expert tem direito a participar desses dois grupos, onde a gente compartilha a operação que eu faço. Eu faço em tempo real, né? E vou compartilhando os manejos, as impressões de cada dia daquela operação. Todo dia a gente atualiza essa operação. E em cima do que a gente compartilha, a gente esclarece dúvidas, ajuda o pessoal lá em cima do que a gente está fazendo atualmente. Atualmente a gente está com uma opção mais segura de estrutura, né? E outra mais arriscadas, que a gente está saindo de um loss que a gente tomou na MB1 e está tentando recuperar. Está indo bem, a gente recuperou aí, eu creio que uns 20% aí, mas vamos esperar o final da série para ver, não cantar
Vitória antes. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu gosto sempre de repetir: margem é premissa indiscutível. Tem que ter margem. Uma grana para fazer fluxo de caixa também. E a margem, como que eu começo? Se você não está no trader, começa aí com 10%, no máximo 20% da sua margem. Vai trabalhando aí até no máximo 50% da sua margem. Esse 50% da sua margem é aquele 50% que você vai poder se defender numa emergência, né? E acontece sempre, viu, pessoal? Então, tem que ter essas premissas aí, não tem jeito de ficar operando apertado, não tem condição de fazer nada, daí não evolui, não sai do lugar. Você vai pagando todo mês, toda semana e não consegue sair do lugar. Então, tem que ter a margem, sim. Se não tiver a margem, vai ter que pagar. Vai ter que pagar as estruturas que a gente faz normalmente. Aí já não é tão eficiente, né? Porque a gente faz uma estrutura aí que ganha 0,30%, mas tem que pagar 0,10% ou 0,15%, aí não compensa, né? Pô, é até mais seguro que a gente faz, mas tem que pagar toda semana para fazer, não tem dinheiro que chegue, né? Fazer estruturas assim, né? Então, sem margem fica meio amarrado, né? De você conseguir fazer. Às vezes o investidor tem um pouco de margem, você faz o que dá, mas é ineficaz, insuficiente para você resolver. Então, às vezes, o cara tem 100 mil de margem. Pô, Marcelão, me ajuda que eu tô com essa ronca aqui, tá chamando 80 mil de margem. Aí eu pego e falo assim, pô, 80k de margem, tem 20 só de margem, qualquer vaca que você faz para defender esses 80 mil, já chama 20, 10 mil de margem. Uma pirâmide, então, chama 20 mil, 30 mil reais de margem. Então você não consegue fazer nada, né? Fica muito limitado, né? Agora você com 10 até 20%, você consegue fazer uma pancada de toda semana, consegue fazer bastante vacas, bastante pirâmides, né? Lógico, você não descuida da margem. Você não vai socando vaca adoidado, mas você tem uma liberdade de fazer o que é necessário, né? Às vezes você gasta até num pozinho para ficar mais tranquilo, né? Mas a minha margem jamais ela passa de 50% de toda a minha margem, né, do que eu tenho. Então, eu faço isso justamente para não ter aquelas liquidação compulsória, corretor ficar enchendo o saco, que isso daí é a pior coisa, pessoal. A hora que a corretora vem para cima de você, o negócio fica feio mesmo. Você perde dinheiro, perde a paciência, perde uma pancada de coisa. Então, e eles vêm na pior hora, pode acreditar nisso. Nenhuma corretora quer seu bem, não. Toda corretora, ela quer ganhar dinheiro, ela não se importa de ganhar 1.000 e você perder 200 mil. Se ela puder ganhar 500 e ferrar você em 200 mil, ela vai ferrar. É caso de exercício aí, liquidação de posição grande. Acontece direto em investidores maiores, né?
O cara nem está numa posição de risco, mas como o volume é grande, ele liquida um cara, né? Tem cara que liquida, que opera milhões de opções de put, por exemplo, em vacas, né? Opera 1 milhão com 2 milhões, operações de centavos. A hora que você faz, tá tudo legal, né? Às vezes o cara pega e faz com a volatilidade 20 ou menos, né? Que chegou a estar 15, 16, volatilidade da Bova 11, e depois a volatilidade simplesmente dobra para 40, isso daí fode o cara, beleza mesmo. Então, e se o cara não está preparado, né? Está gastando toda a margem, dobrou a volatilidade, provavelmente vai dobrar a margem. Então, muito, muito cuidado. Planejem um checklist da margem toda santa manhã. Vocês vão lá, entra na área do investidor da B3, olham lá a sua margem como está e o que você pode fazer durante o dia. Isso daí é primordial, pessoal. Não tem como fugir. Operar com margem apertada é pedir para perder dinheiro todo mês. Não tem. A gente pode tentar fazer, num primeiro momento a gente até ganha, né? Mas no médio prazo o mercado vai te cobrar. Então é complicado realmente operar sem margem. Às vezes eu prefiro operar a hora que você está com a ronca grande, você operar um gut strangle, né? E travado numa curta, né? Sempre travado, pessoal. Nunca destravado. Por que eu prefiro assim? Porque eu consigo ficar, fazer os manejos melhor no gut strangle sem ter a obrigação de ficar pagando muito caro na rolagem da comprada, que é a comprada que ferra você na sua rolagem. Às vezes você nem necessita de ser uma compra, né? Você simplesmente faz uma trava no payoff do gut strangle e vida que serve. Dá certo. Mas vamos lá, o assunto de hoje é a volatilidade. A volatilidade aqui está como datas relevantes, aqui com passagem do tempo, né? Vamos voltar aqui em datas relevantes. Em datas relevantes aqui, é na data de hoje, né? Ou segunda-feira, dia 9. Se o mercado subir com a volatilidade que está hoje, chegar um determinado momento aqui, no 1,64 mais ou menos, você já tem que começar, você já tem que encerrar essa operação aqui, esteja do jeito que estiver. Estando no loss, estando no lucro, você tem que encerrar. Essa operação aqui é a nossa vaca, né? Que a gente gosta de fazer tanto e que salva a gente de muita enrosco, né? É a operação base da gente, que a gente ganha a grana da gente para ir fazendo outras coisas mais robustas, né? Então,
normalmente aqui ela fala que o ativo caiu, não acontece muita coisa aqui até o 165 por aqui, não acontece nada. A vaca fica aqui, fica no negativo, né? Só vai dar lucro nesse ponto aqui, no 163, mais ou menos. Se chegar rápido, você já tem que encerrar. No último dia, você pode encerrar até no 160, que você vai ganhar dinheiro. Muito raro você conseguir isso aqui. Está falando aqui que é 5 mil aqui, mas nunca que você vai conseguir fazer isso. Isso aqui é o ponto zero, ponto de volatilidade zero, e bem raro conseguir. Agora vamos fazer uma análise da volatilidade. A estratégia aqui, ela em si, ela está aqui falando que tem 49% aqui de volatilidade. Então, normalmente, né, no dia 12 do 3, essa operação aqui, ela está falando aqui que ela pode dar R$ 1.599 com essa volatilidade aqui. E se aumenta essa volatilidade? Seu lucro é achatado. Mas ainda tem lucro. E você tem que pensar em sair antes, né? E se diminui a volatilidade? Você tem a chance de ganhar mais grana. Estava no 49 mais ou menos, né? Hoje é isso aqui, com a estrutura dessa, está dando na soma das volatilidades. Porque isso aqui é a coisa mais importante, a coisa que você tem que entender como aproveitar isso aqui. Como que aproveita isso aqui? É uma coisa que é repetida, que eu repito nos vídeos aí, sempre, mas o pessoal, eles olham payoff e acham tudo lindaço, né? Então, se o cara faz aqui, monta a sua operação aqui na volatilidade 14%, que chegou a estar esses tempos agora, né? Nas altas aí começou a estar, chegou a estar 14, 15, 16%. Se ele monta nesse daqui, beleza. Se ele montou nesse daqui, chegou no vencimento, ele vai ganhar a graninha dele aqui no stop da operação. Mas se o cara monta assim, né, e chega no vencimento, tá isso aqui, quer dizer, ele pagou mais atrás para montar, e vai ter, se a volatilidade subir, ele pode perder grana, pessoal. É verdade, pessoal. O cara pode perder grana, pode pular o stop, pode acontecer uma pancada de coisas. Por isso que a gente tem que observar bem a volatilidade. Hoje a volatilidade da bolsa está 36%, a histórica está 23%, está 13% a mais de volatilidade.
chegou a, acho que 15 dias atrás, estava 19%, 18%. Chegou até a ameaçar ficar no 16%. Então, o que a própria volatilidade dá dica para a gente? É montar com a máxima volatilidade que tiver e desmontar com a mínima volatilidade que tiver, lógico. Tem que estar no stop dela, né? Se a volatilidade cair, mas ela continuar longe do stop, não adianta muita coisa, né? Então, o investidor tem que montar no mínimo com a volatilidade alta, né? Ele pode montar abaixo? Pode. Ele pode montar aqui no 15%, no 20%? Pode sim. Mas daí o que ele tem que ficar esperto? Ele tem que ficar esperto que o stop vai chegar mais rápido. Inclusive nós montamos na série W1 e na série W2 da Bova 11, algumas aí com a volatilidade baixa. O que acontece quando a volatilidade está baixa? A gente tem o intervalo da vaca GCC fica mais curto, né? E ele fica mais próximo de ATM, algumas vezes, né? Quando a volatilidade está alta, esse miolo aumenta, que você consegue fazer sem pagar nada, né? Sem custo. Então o que a gente tem que guardar aí? A gente tem que ficar esperto com as vacas. Se a gente montou numa volatilidade baixa e o mercado caiu muito, certamente a volatilidade vai aumentar e chegou no stop dela, tem que ficar de olho no stop. A gente calcula o stop todo santo dia. Todo santo dia eu calculo o stop das vacas, né, que eu tenho. Então é muito, mas muitíssimo importante, porque às vezes tem os amigos meus falam assim, pô, mas você desmontou a vaca no lucro, a hora que eu fui desmontar, não consegui desmontar no lucro. Mas quando vai ser? Você desmontou 1 hora, eu fui desmontar 4 horas da tarde. Falei, pô, mas então a diferença é monstruosa entre uma coisa e outra. Não, 13 horas o mercado começou a cair. A hora que eu vi que começou a cair e eu testei o stop, eu vi que podia azedar se caísse mais. Eu mandei bala, encerrei e fiz outra. Encerrei, esperei, né, a volatilidade aumentar e fiz outra, de acordo com o mercado já, com a volatilidade mais alta. Porque se eu ficasse com aquela vaca que foi feita com a volatilidade mais baixa, certamente eu ia pular stop, né? Então, às vezes, é preferível você ganhar menos do que você pegar e ficar exposto, né, numa operação que pode pular o stop e você ficar com a ronca na mão, ter que ficar na torcida, né? E isso a gente nunca faz. A vaca, a cobertura dela é o stop, não tem como você, a não ser que você tenha ação, né? Ação vendida, né? Alugada, daí tudo bem, porque você vai ter que comprar uma ação. Então,
Era isso daí que eu tinha para passar, pessoal. É meio embaçado aí o tema, né? Mas é bem importante, viu? Vamos aqui colocar aqui a volatilidade, né? Olha lá, a hora que você vai mexendo nela, ela vai diminuindo o seu lucro, né? Então, é isso que tem que estar em mente, é montar. Vaca você pode montar a hora que você quiser, mas você tem que ficar de olho na volatilidade, porque a hora que ela aumentar, a sua vaca fica perigosa. Então, o ideal é você desmontar essa vaca anterior e montar uma nova. E essa nova vai ser que jeito? Ela vai ser mais OTM, né? Mais fora do dinheiro e com um intervalo maior, só que ela vai ser muito melhor que a primeira, né? Em termos de lucratividade, né? Se chegar lá, né? Se não chegar, você apenas trocou de vaca, não pagou nada, saiu daquela que estava em risco, né? A vaca sempre, mesmo que você faça mal, você se chegar no stop, você sai com alguma grana no bolso. Pelo menos eu nunca vi em vaca de put, as curtas, né? A gente sair no enrosco, né? E a gente procura fazer as vacas bem curtas, né? Hoje a gente está com vacas da W2 com intervalo 6 e na série O mensal com intervalo 7. Esta é o intervalo que a gente considera ideal para estas séries aí, que são mais curtas, né? As séries mais longas a gente nem está colocando porque está muito ruim de montar, né? Mais longe e também pelo risco, né, de azedar, né? Então a gente está montando mais, dando preferência para montar mais curto. Então era isso daí. O resumo da ópera aí monta vaca de put com volatilidade alta e de preferência estopa com a volatilidade baixa. Agora você pode montar também com a volatilidade baixa, mas daí você tem que ficar muito mais ligado no stop da operação. Se não chegou no stop, você não faz nada, mas você tem que ficar absolutamente ligado no stop, né? Que jeito que a gente testa o stop aqui? A gente vai, vamos supor que o mercado esteja lá no 175. Então a gente vai jogar aqui a 165 por 175. E a 160 para 169, mais ou menos. Então você vê aqui que no intervalo 6 você consegue ganhar uma grana aqui, porque aqui inverte, né? Você compra a vendida e vende a comprada. Então você ganha R$750 aí, se chegasse amanhã nesse valor. Então o stop aí é muito bom. Então não vai dar 750, vai dar. Se amanhã acontecer de chegar aí, vai dar um 0,60 aí no máximo. Só que é o que eu falo, você tem que ficar de olho na volatilidade, se ela não vai aumentar mais do que está, né? E ficar sempre fazendo esse backtest, né? De futuro, né? Aqui você está simulando aqui que o papel caiu aqui 65, caiu
R$ 10, mais ou menos, R$ 9, né? É, é, é por aí, 9, a gente só simulou para chegar no stop, porque o stop é na comprada, entrou na nossa comprada, a gente tem que sair fora. Porque se não sair fora, né, nesse momento, começa a azedar. Ah, mas eu estou pagando, eu vou esperar o mercado voltar. Não façam isso de jeito nenhum. Encerra do jeito que der e bola para frente, monta a próxima. Mais OTM, né? E vida que segue, né? Então procura recuperar naquela que você vai montar. Se não recuperar, recupera na próxima. A vaca geralmente ela não dá muito prejuízo. Vamos simular aqui um loss. Só porque o mercado caiu mais ainda. Quem não deu loss ainda. Vamos deixar mais embaixo ainda. O 7985 ainda não deu loss, hein? Ainda a gente tem uma grana que provavelmente a gente, nesse momento aqui, a gente vai ter um loss sim, mas ninguém vai deixar nesse momento. Esse momento aqui está falando que a gente ganha ainda para sair. Só que pode não ser verdade se a volatilidade estiver alta, né? Mas é uma operação bem segura, o stop é bem, se estiver no intervalo certo, né, e estiver ligado na volatilidade no stop, se você estiver testando todo dia essa operação, você não vai ter problema. Eu testo todo dia e as vacas que eu faço, eu posto lá no grupo de estudos o stop e o PL da onde a vaca tem que ser encerrada. É isso aí, pessoal. Quer o próximo vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Telegram, no grupo Telegram, público, né? Tá aí no link da descrição do vídeo. E quem puder e quiser, apoie o canal aí, um nível iniciante, vídeos exclusivos, resposta prioritária no YouTube, intermediário, benefícios anteriores, resposta prioritária no grupo público Telegram, avançado, benefícios anteriores, e uma consulta comigo no meu Telegram mensal, nível expert, benefícios anteriores, uma proposta sobre uma estrutura de um ativo mensal também no meu privado Telegram. É isso aí, pessoal. E no nível expert, você tem direito a participar do nosso grupo para iniciantes, né? É onde a gente monta uma operação para iniciantes que não precisa olhar muito. A gente posta tudo que a gente faz naquela operação. E tem a operação avançada, onde a gente está exercitando a saída de um loss de uma operação que a gente fez. A gente está fazendo a recuperação do loss anterior. Valeu, pessoal.